simplesmente acho que a diferença do que está acontecendo nos mercados americanos, nos mercados mundiais, elas vêm se acentuando desde das eleições do Trump. Na verdade, vem de antes, tá? Vem desde o dia 14 de outubro. Mas o fato chegou um evento novo que pode dar uma rebalanceada nos ativos de risco globais, porque o Trump definiu o seu secretário do Tesouro, como se fosse o Haddad deles, tá? Que é o Scott Bessent, que é um hedge fund macro bem renomado, que tem uma plataforma bastante conservadora no sentido, meta dele, colocar o déficit público dos Estados Unidos em 3%. Os Estados Unidos hoje têm um déficit acima de 6%. Meta dele, aumentar a produção de petróleo nos Estados Unidos em 3 milhões de barris diários, usar energia como contraponto à inflação. Tá? Então, o Scott Bessent, ele tem um viés mais de pragmatismo, ou seja, afasta um pouco o medo das possíveis agressividades no pacote de tarifas do Trump. Ao dizer isso, como é que a gente retrata isso da melhor maneira? Foi a primeira vez que o dólar globalmente, tá, o famoso DXY, foi a primeira vez desde agosto que ele chegou a estar caindo 0,60 no intraday. Tá? Lembrando, um dos principais pilares por que os emergentes estão sofrendo, por que as commodities estão sofrendo, é esse reino, esse dólar super forte que foi para patamar de 107 na virada de setembro para outubro, era 100. Tá? Então, com essa nova plataforma, com essa nomeação, o mercado acredita num viés mais pragmatismo, que isso pode trazer uma situação não tão difícil para a Europa, com a questão de tarifas, nem com a China, já que o mercado vê isso numa atitude gradual. Tá? A gente pode ver por aqui, eu vi, tá? Isso é dólar fraco, é bom para as commodities metálicas. Tá? Então, dito isto, a gente já vê o minério subindo $1,87 a 102,45. É a manchete do NX, do Notícias sobre China. Bessent, no Tesouro, pode dar China espaço para respirar em relação às tarifas. Tá? Scott Bessent pediu tarifas graduais em entrevistas anteriores. Tá? Ou seja, teoricamente, o risco de vir algo bem agressivo, bem fora da curva, teoricamente deu uma diminuída. Isso está refletindo numa realização do dólar que pode ajudar as bolsas do mundo que só apanharam desde a vitória do Trump. Estou falando de Europa, que não para de sofrer. Hoje o euro está subindo 0,5%. Estamos falando de emergente, tá? De novo, dólar forte, senhores, não é bom para nenhum no resto do mundo, só é bom para os Estados Unidos. Obviamente, dentro da tese de ver déficit público, ter um pouco mais de responsabilidade fiscal, ter parâmetro, fez com que os juros americanos de 10 anos voltassem ali para o nível de 4,35, que é um nível que volta e meia testa, mas é um dos níveis mais baixos desde a confirmação da eleição do Trump. Não só a eleição do Trump com as duas câmaras e voto popular. Ouro, tá? Ouro, há 2 semanas atrás, teve uma performance horrível, caiu 6%, semana passada recuperou praticamente tudo, e hoje começa caindo 0,85 ouro. Acho normal esse ouro aqui, essa queda, na minha opinião, é também um pouco de realização. Criptoativos, o Bitcoin, que acho que é o ativo que melhor simbolizou o Trump Trade, tá? Na sexta-feira, no final de semana, no domingo, chegou a tradear ali a $96 mil, e depois da confirmação do novo secretário do Tesouro americano, o Bitcoin se recuperou e voltou lá para 98.200, tá? Bom, o que dá para chamar a atenção do mundo, tá? Primeiro, isso é importante, tá? Se lembra as condições financeiras? O fato SP500 está 6 mil. O americano nunca teve tanto dinheiro. Os americanos estão mais ricos. Se estão mais ricos, eles estão dispostos a mais a gastar. Simplesmente aquele famoso índice de condições financeiras está no nível mais frouxo desde 2020 e 2021. Vamos voltar 2 anos atrás, quando o Jay Powell, de forma elegante, falava assim: temos que apertar as condições financeiras. Se tiver que causar uma recessão, a gente vai... Olha como o discurso muda. Se tiver que causar uma recessão, a gente causa, tá? Mas a gente tem que apertar as condições financeiras, que é a forma educada de falar SP500. Cai para o americano se sentir menos rico e gastar menos e ajudar na inflação? Essa narrativa
já está voltando, tá? Uma hora as condições financeiras elas têm que voltar a se apertar. Não é à toa a mesma linha disso. Olha como as coisas se interligam, tá? Se as condições financeiras estão muito frouxas, o que vai requerer? Um Fed mais duro no curto prazo. O Fed focando em, de novo, ter que esfriar a economia americana. Se vai esfriar a economia americana, vai precisar de mais juros no curto prazo. Aquela famosa relação de 2 anos com 10 anos, que era mega negativa. Aí depois, quando o Fed cortou 0,5% em setembro, the time has come, que agora a inflação é passada, agora vamos focar só na atividade, o mercado desinverteu, voltou a ter inclinação positiva e olha agora, inclinação de 2 de 10 voltando a ficar negativa. Onde é que eu estou querendo chegar? As narrativas podem se assemelhar à narrativa de quando o mercado tinha como pano de fundo que a função do Banco Central americano era desacelerar a economia americana. Eu ligo isso aqui com isso aqui. Tá? As condições financeiras têm um nível mais frouxo desde a bolha da internet. Se as condições financeiras estão super frouxas, passou da hora do Banco Central americano apertar de novo as condições financeiras, que exige o quê? Um Banco Central americano mais conservador no corte de juros. E com isso pode fazer a economia desacelerar e a inclinação volta a ficar negativa. É importante, será que é uma nova narrativa? A gente não pode ignorar se esse mercado voltar a ficar com inclinação negativa. Tá? A gente não pode ignorar isso, na minha opinião. Obviamente, a gente tem uma diferença entre economias surreais, tá? A gente tem aqui, obviamente, sexta-feira a gente teve os números de PMI na Europa muito ruins. PMI de manufatura já era para baixo, ok, todo mundo sabia. Mas pela primeira vez os serviços ficou abaixo de 50. Enquanto isso, o PMI nos Estados Unidos, senhores, continua voando. Olha o que aconteceu com o PMI de serviços nos Estados Unidos na sexta-feira. 57 pontos. É a máxima de 31 meses. A economia americana, quarta-feira, a gente vai ter a segunda leitura do PIB americano do terceiro trimestre. É esperado que os Estados Unidos já apareça com crescimento de 2,7. Todo mundo vai olhar o crescimento, vai olhar a renda pessoal, gasta pessoal. Só que eu acho que eu quero passar para vocês que eu estou com viés que a narrativa do Banco Central americano voltar a ter que jogar a guarda lá para cima, eu acho que ela ganha espaço. Tá? Acho que ela ganha espaço. Mota, mas não tem um contraponto do novo secretário de Tesouro abaixar um pouco essa tese que o plano do Trump vai ser inflacionário? Isso talvez não necessite menos juros de longo prazo? É um vetor. Tá? Mas eu estou com viés que o principal vetor pode ser o Fed, de novo, vai ter que se preocupar mais com a economia aquecida do que, e por consequência, inflação, do que mercado de trabalho. Lembrando, semana passada a gente teve a inflação no Canadá acima do esperado, tivemos a inflação do Reino Unido acima do esperado. Tá? Bom, aqui PMI, obviamente é aquilo, tá? A gente sabe da importância do Elon Musk, e o Elon Musk, tipo, cada tweet dele nessa direção, eu acho que o mundo todo agradece. Implosão fiscal, gasto fiscal, a causa sempre é a inflação. Tomara que a turma do Gasto é Vida aqui no Brasil olhe esse Twitter que, no mínimo, vai contribuir, tá? Eu vou pegar aqui, tá? Um cara que eu adoro, chama Dan Cava, ele é um cara que eu admiro há mais de 10 anos, ele faz uns resumos muito legais, tá? Só para vocês terem entender o que ele fala, tá? Em junho de 2024, durante uma conferência, o Benson apresentou um plano econômico de 3 pontos. Desregulamentação. Propôs simplificação das regulamentações para estimular o crescimento econômico, incentivar investimento no setor privado. Plataforma do Trump, ok? Casado 100% com a desregulamentação. Não é à toa que o SP500 voou, tá? O SP500 voou, principalmente bancos médios, desregulamentação e corte de impostos. Redução do déficit fiscal. Sugeriu uma diminuição do déficit para 3% do PIB,
visando sustentabilidade fiscal e confiança dos investidores. Eu não vou ousar dizer que o Tesouro Americano estava com dificuldade de vender título público, mas só pode dizer uma coisa: título público de 30 anos dos Estados Unidos voltou a tradear 4,65. Semana passada, a gente teve um leilão ruim do 20 anos americanos. Tá? Então aqui é mais uma direção do... Usar a palavra bom senso, não acho que não é a palavra correta, mas é uma palavra que afasta o risco de cauda de ter um governo extremamente expansionista que poderia trazer inflação, tá? Esse aqui, drill baby, aumento da produção de energia, defendeu um incremento de produção de petróleo em 3 milhões de barris por dia, com o objetivo de reduzir o preço do petróleo e combater a inflação. Em resumo, as ideias econômicas de Scott Bessent focam na promoção do crescimento econômico por meio de desregulamentação e da disciplina fiscal e do fortalecimento da produção de energia doméstica. Essas três teses são, na minha opinião, são música aos ouvidos dos investidores globais. A única parte dessas três teses que pode atrapalhar um pouco o Brasil tem a ver com o preço do petróleo. Tá? Essa ideia de vamos usar o petróleo para baixo para ajudar na inflação. É o único senão em relação ao Brasil, tá? Que o Brasil é um produtor de commodities e hoje, eu acho que, se não falha a memória, o petróleo já é o principal produto da pauta de exportação do Brasil, que ultrapassou a soja esse ano devido ao preço da soja, tá?